Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Esta semana vamos falar sobre a crise migratória na Europa e também sobre o plano para a vitória apresentado por Volodymyr Zelensky ao Parlamento ucraniano. Dois temas que estiveram em destaque na cimeira que esta quinta-feira reuniu os líderes europeus em Bruxelas. Vamos começar por Zelensky, que apresentou este chamado plano para a vitória no Parlamento ucraniano. Це запрошення в НАТО зараз. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Este é um plano que tem como objetivo fortalecer a posição da Ucrânia o suficiente para acabar com a guerra com a Rússia já em 2025. Para ser bem sucedido, Zelensky aponta vários fatores decisivos. O primeiro é que haja um convite formal para a Ucrânia aderir à NATO. Depois pede também o levantamento da proibição de usar armas fornecidas pelo Ocidente em ataques ao interior da Rússia. Reafirma a recusa de entregar territórios e soberania e defende também a continuação da incursão na região de Kursk. Há depois mais 3 pontos que permanecem secretos e só serão partilhados com os aliados. Bom, este plano para a vitória é um plano de paz ou um plano de guerra? Não é um plano de nada, quer dizer, na realidade não é um plano, resume-se a um conjunto de ideias, reivindicações já são conhecidas do passado. Obviamente, quer dizer, há estes 3 pontos que são secretos, que ninguém sabe, mas a menos que haja, pelo menos isto que se conhece, estes 5 pontos, não são particularmente interessantes do ponto de vista de se encontrar uma solução. Aliás, no que diz respeito ao primeiro, o convite para a NATO, o secretário-geral da NATO, o novo secretário-geral, Mark Rutte, já disse que não, não disse que não, disse que no futuro sim, mas na prática é um não é um não agora. Há aqui algumas coisas interessantes, quer dizer, a Ucrânia está a tentar fazer-se útil à União Europeia e à NATO quando diz que irá pôr ao serviço, no fundo, da União Europeia os seus minérios estratégicos, quando sugere que algumas tropas americanas poderiam sair da Europa e serem substituídas por tropas ucranianas. Portanto, isto é tipo uma negociação pública, é bastante interessante. Agora, eu acho que o que está por trás desta proposta são várias coisas. Primeiro, e é preciso dizer isto com toda a clareza, a Ucrânia está a perder a guerra. E eu não vejo, a menos que haja um commitment massivo, como está aqui, não é? Que, nestes 5 pontos, mas a menos que haja esse compromisso massivo por parte da NATO, eu não vejo como é que a Ucrânia pode ganhar a guerra. E sobretudo não vejo como é que a Ucrânia pode regressar às fronteiras de 1991. É preciso recordar que a Rússia ocupa alguns destes territórios, mas para além de ocupar já anexou, portanto teoricamente já fazem parte, não é teoricamente, já fazem parte do Estado russo. Portanto, nesse sentido, Zelensky não demonstra nenhuma flexibilidade para se encontrar uma solução. Aliás, rejeita a ideia quando diz que não quer um conflito congelado. Agora, porquê? Porquê é que apresentou esta proposta? Várias razões, não é? Uma são as eleições americanas, como é óbvio, não é? Portanto, é uma tentativa de encontrar aqui algumas garantias antes das eleições americanas, porque ele não sabe, ninguém sabe quem é que ganhará essa corrida e quais serão as consequências, sobretudo se for Trump o vencedor. E portanto, quer dizer, compreende-se, não é? Que este desespero, porque eu acho que isto é um sinal de desespero, compreende-se, mas com este tipo de posicionamento e com as realidades no terreno, não me parece que este plano seja
seja de alguma forma construtiva. Portanto, esta imagem de força que Zelensky tenta passar contrasta em muito com o cansaço do país. Pois, eu não acho que seja uma imagem de força, eu acho que isto é um sinal de desespero. E sim, quer dizer, o país está cansado da guerra, mas quer dizer, mais importante do que o estado psicológico, digamos assim, do país, é as tropas. Quer dizer, ele precisa de mobilizar tropas, mobilizou tropas tarde demais, muitas das unidades que estão naquela frente de combate estão cansadas, precisam ser substituídas, e para isso ele precisa de tropas, precisa de mobilizar pessoas para a frente de guerra, e isso não está a acontecer. E portanto, com mais tempo, e agora entrando neste período do inverno, a situação acho que se vai complicar muito rapidamente para as forças ucranianas e também para a população, não é? Porque a população vai ter blackouts de eletricidade, uma série de coisas. Qual foi a reação do lado russo à apresentação do plano? Não houve reação, houve apenas um ato de desprezo total por aquilo que apresentam como uma tentativa de Zelensky a provocar uma guerra generalizada na Europa, atraindo diretamente as forças da NATO para a atuação no terreno. Tem sido esta posição oficial expressa pelo Kremlin, pelo Ministério da Defesa, e depois há o debate na Rússia em termos de elites de decisão. Esse é relativamente opaco, mas percebe-se algumas coisas que passam em termos de discussões sobre o aspecto estratégico, o aspecto tático e o aspecto operacional. Na Rússia sabe-se discutir as coisas nestes termos, coisa que não acontece com muita frequência entre nós. E aí, sobretudo através do vasto universo de redes sociais russas, apesar do controle feito pelo Kremlin, nota-se que há de facto várias linhas divergentes. A primeira tem a ver até que ponto será possível levar o braço de ferro com os Estados Unidos. Toda a gente, obviamente, parte do princípio que estamos numa situação de impasse até se resolver a questão presidencial, da votação presidencial e da votação para o Congresso nos Estados Unidos. Mas, independentemente disso, há a ideia generalizada que a solução para a Ucrânia é uma solução global para os interesses da Rússia. Ou seja, não se está apenas a discutir o estatuto da Ucrânia. Esse é dado como de barato, que está adquirido. A Crimeia é território russo. Os territórios que foram anexados do Donbass e ainda de mais duas províncias ucranianas. Aqui as opiniões divergem um pouco, porque há quem admita que haja aquilo que se possa chamar retificações de linha de fronteira, outros nem sequer isso admitem, mas a ideia base é esta, não é apenas a Ucrânia que estamos a discutir, é o equilíbrio de forças na Europa e o estatuto de superpotência da Rússia no mundo. E a divergência é a partir daí. Vale a pena prosseguir até às últimas consequências um confronto com os Estados Unidos dentro do espaço europeu em função da Ucrânia? Sim ou não? Há uma ligeira parte de pessoas ligadas ao Estado-Maior, sobretudo do Exército, que apontam no sentido de que não se deverá levar as coisas longe demais. A outra grande questão que se nota profundas divergências tem a ver com o impacto económico-social. Nós, no Ocidente, e estamos a falar para esta plateia ocidental, preocupamos-nos muito com aquilo que é o fracasso da imposição de sanções à Rússia. O fracasso é muito relativo, porque se por um lado a Rússia entrou numa fase de clandestinidade no sentido de exportações de petróleo e conseguiu mobilizar toda uma frota que nós chamamos clandestina no Ocidente, mas que está bem à vista em qualquer retrato que se veja do que é uma imagem satélite, como funcionam essas frotas comerciais russas. É preciso ver que se compreende que há limites para isso, porque
aquilo que é o apoio no que na Rússia se chama o Sul global é um apoio relativamente limitado e tem um preço desmesurado. E o preço desmesurado tem a ver com uma dependência económica cada vez maior em relação à China. A China que, por exemplo, não deu até agora luz verde nem à abertura dos trabalhos, nem sequer àquilo que é o essencial, ao financiamento do grande projeto de expansão de vendas de gás natural à Rússia, com a criação de um gasoduto que permita utilizar os poços da Sibéria Ocidental e, eventualmente, no Ártico de gás natural para exportação direta para a Rússia. Isto é fundamental para a Rússia e até agora não há financiamento por parte de Pequim. E este tipo de preocupação alarga-se ainda à questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte revelou-se essencial para o fornecimento de munições e para o fornecimento de mísseis. Inclusivamente é admissível que existam já homens no terreno, mas isso não é relevante do ponto de vista numérico, mas isso cria um problema, porque até que ponto a cooperação que está a ser feita na área aeroespacial vai contribuir para que aumente a capacidade de ataque do diminuto, mas existente, arsenal nuclear da Coreia do Norte. Isso não interessa à Rússia a prazo, ter uma Coreia do Norte de tal forma instável. Isso prejudica diretamente, que é um país de fronteira, prejudica a relação com todos os outros países do Extremo Oriente, torna mais delicada a relação ainda com o Japão, com o qual se mantém o conflito territorial sobre as Ilhas Kurilas. Finalmente, há um terceiro ponto em que são muito evidentes as divergências, que têm a ver até que ponto aquilo que é uma aliança de mútuo interesse do ponto de vista de exploração de tecnologias militares e de fornecimentos entre a Rússia e o Irão não está a limitar a capacidade negocial de Moscou nas questões do Médio Oriente. É aqui que estão a surgir as principais divergências. O caso ucraniano é dado como um caso adquirido, na minha opinião erradamente, mas pela maior parte daquilo que se percebe pelas discussões que se vêem na imprensa russa e sobretudo na zona da blogosfera, a vitória é dada como adquirida porque a Rússia vai conseguir impor-se à Ucrânia numa guerra de atrito que durará o tempo que tiver de durar. O peso económico-social é muito grande porque a inflação, apesar de uma boa gestão por parte do Banco Central de Moscou, apresenta um sério risco de escapar ao controle. Há um grande desequilíbrio que está a prejudicar Moscou e que a prazo é muito preocupante na relação com a Rússia. A relação com o Irão levanta graves problemas, com a Coreia do Norte levanta mais, mas a Ucrânia é apenas um aspecto do problema. Portanto, é assim que a coisa está a ser vista neste momento em Moscou. Mesmo que Putin desaparecesse de um dia para o outro, não haveria de imediato grandes alterações neste quadro. Esta é uma diferença importante. Na Rússia é vista como uma guerra de atrito que durará o tempo que durar. Deste lado não é tão líquido. Deste lado não se sabe. Nós aqui já falamos sobre esta guerra várias vezes. E uma das coisas que eu e o João temos dito é que não parece haver uma estratégia, um ponto em que se percebe, do ponto de vista da NATO, da União Europeia, o que é que se pretende, quer dizer, qual é o cenário de vitória. E isso é uma coisa altamente perturbante, porque o commitment neste momento é aberto, quer dizer, não sabemos para que estamos a lutar. E esse tem sido um problema, sobretudo, eu acho, da parte da administração Biden, porque nós efetivamente não sabemos se o objetivo é manter as tropas russas e Putin ali naquele pântano durante anos e anos e anos. Não sabemos se a NATO, se a União Europeia, se os americanos pensam que é possível ganhar em termos territoriais e recuperar as terras ucranianas. Quer dizer, não sabemos nada, ou se isto é só uma
gestão à vista. Eu inclino-me para esta última, não é? Até dá um exemplo simples do lado conservador. A Presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, está a tentar avançar nos seus sucessivos discursos com uma ideia que se resume a um slogan: paz com dignidade. Sim, whatever that means. Isto não significa nada, mas deixa cair aquela de que a ideia de vitória. Claro. E aqui, quer dizer, nestes pontos, quer dizer, o que é que Zelensky parece que está a dizer, não é? Que, bom, a única forma de ganhar é atacar diretamente a Rússia. Isto, há um ano atrás, era tido já como uma escalada brutal. E depois, esta desorientação, eu recordo que, no início, até havia alguma hesitação da parte dos países europeus de mandarem carros blindados. Agora mandam-se caças. Bom, só falta mandar armas nucleares, presumo, não é? Mas quer dizer, aqui o ponto, eu tenho muita simpatia pela Ucrânia. Agora, acho é que isto foi tudo mal dirigido desde o princípio. As balizas estão constantemente a mudar e, na prática, Putin, mais tarde ou mais cedo, sabe que isto não pode continuar e ganhará a guerra. E é um pressuposto inicial. O pressuposto inicial era que a Ucrânia ruía em 3-4 dias. Portanto, é a partir daí que se tem de perceber que tudo o resto é uma gestão ad hoc feita em função de desenvolvimentos no terreno, e o grande mérito que foi todo para os ucranianos e não para mais ninguém, não só porque são eles que morrem em combate, mas como ainda foram eles que conseguiram resistir quando os seus aliados ocidentais não davam nada por eles. E nós temos tendência a esquecer disto, porque tudo isto que nós estamos a assistir são planos de contingência em que a volição, a capacidade de combate foi sempre mantida pelo lado ucraniano por aqueles que foram sempre de facto os seus aliados desde a primeira hora, quer a direita, quer a esquerda polaca, a mesma coisa nos países bálticos. Esses sim foram os verdadeiros e são até agora os verdadeiros e incondicionais aliados da Ucrânia, no sentido de que o país tem de resistir e que não é possível permitir que a Ucrânia seja desmembrada e, sobretudo, que 3 cidades alguma vez possam cair nas mãos da Rússia. A segunda maior, Kharkiv, porque é o garante da presença da Ucrânia no leste. A capital, obviamente, porque é a capital. Odessa, porque é algo que a Ucrânia conseguiu garantir até agora e que também ninguém esperava. O contributo da NATO foi fundamental, mas o mérito é uma vez mais dos ucranianos, que é ter evitado que o Mar Negro se tivesse tornado num mar absolutamente controlado pela Marinha Russa. Nós, ao perdermos esta noção, não percebemos nada daquilo que se está a discutir e, portanto, não percebemos nem nós, ou como o Vasco diz, estamos a assistir a um espetáculo em que não se percebe o que é que os decisores em Berlim, Washington, Lisboa, ou seja onde for, estão a dizer, mas eles próprios não sabem, como é óbvio pelas suas ações. Não tem nada na cabeça, não sabem. E Zelensky apresentou este plano da vitória aos líderes europeus na Cimeira Europeia desta quinta-feira, o mesmo dia em que na Europa se discutiu a divisiva questão das migrações. L'Albania non è una frontiera, non è neanche una zona di transito. L'Albania è un paese terzo e le direttive non parlano di esternalizzazione delle procedure presso i paesi esteri che non fanno parte dell'Unione Europea, perché l'Albania non fa parte dell'Unione. Na última semana, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que é também um ex-presidente do Conselho Europeu, disse que quer suspender temporariamente o direito de pedido de asilo aos imigrantes que entrem irregularmente no país através da Bielorrússia. Já a Itália colocou em prática o acordo com a Albânia, onde construiu centros de recepção, acolhimento e processamento de asilo para migrantes. A Hungria ameaçou enviar autocarros com imigrantes para Bruxelas. E 17 países pediram à Comissão Europeia que acelere a deportação de imigrantes ilegais. Isto passaram poucos meses desde que os países europeus assinaram o chamado Pacto para as Migrações e poucos parecem já contentes com a situação. Este pacto, que tinha 2 anos para ser implementado, morreu antes de ser implementado? Não, quer dizer, não parece que tenha morrido. O que há é alguma divergência quanto
ao ritmo dessa implementação e, obviamente, há alguma divergência sobre alguns dos pontos do pacto, mas o pacto em si parece-me que, apesar de tudo, é um passo em frente para dar algumas respostas a um problema que é real. Quer dizer, o problema das migrações na Europa é um problema real. Tanto que em muitos países a migração, ou a imigração clandestina, ou a irregular, o que lhe queiram chamar, tem sido um fator absolutamente decisivo nas eleições, como foi agora o caso nas eleições estaduais alemãs e também na Áustria. É curioso verificar que quando Donald Tusk ganhou as eleições, quando derrotou o PiS, houve uma vaga de entusiasmo na Europa, não é? Finalmente vamos ter um governo cooperativo, não sei quê, não sei quantos, não é? A decência regressou à Polónia, aquela coisa toda. O que na altura eu acho que as pessoas não compreenderam é que, desde logo, Tusk tem de gerir uma coligação. E nessa coligação um partido mais à esquerda e um bastante mais à direita. Portanto, ele tem de gerir essa coligação, mas mais importante do que isso, na Polónia há um consenso generalizado relativamente a esta questão da imigração. Portanto, Tusk tem mesmo de ser duro como está a ser e, portanto, há aquela expectativa de que de repente a Polónia seria um país que não levantaria problemas nesta área, quer dizer, nunca aderiu à realidade. Mas depois a Polónia tem um problema especial, não é? Que é um problema provocado por Minsk e por Moscovo. O que, sobretudo, a Bielorrússia, mas quer dizer, a mão do Kremlin está por trás disto tudo, está literalmente a deixar pessoas que procuram um asilo político, está a deixá-los na fronteira não só da Polónia, mas também da Lituânia. E da Finlândia. Mas a Finlândia já resolveu o problema. Já, fechou. E portanto, mas a Polónia e a Lituânia têm este problema e a resposta do governo polaco, e bem, digo eu, é suspender, quer dizer, não se vai acabar com o direito ao exílio, etc, etc. Vai suspender esse processo, como aliás, como disse agora o João e bem, fez a Finlândia há quase há um ano, salvo erro, pela mesma razão. Portanto, e Tusk diz uma coisa muito simples, quer dizer, não pode ser os inimigos ou os adversários da União Europeia a decidir quem entra e como na União Europeia. E eu acho isto correto. E o outro elemento que, antes de passar aqui ao João, quer dizer, isto é preferível a assistirmos crescentemente ao fecho das fronteiras, como fez a Alemanha, a França, a Dinamarca, a Suécia. E nesse sentido, quer dizer, esta proposta de Meloni, da fascista Meloni, não é? É uma proposta muito interessante de processar algumas destas pessoas fora das fronteiras europeias, no caso concreto na Albânia, e é uma proposta que eu acho que vai ganhar aderentes nos próximos tempos. Portanto, nesse sentido, quer dizer, eu fico muito satisfeito em ver que a Itália começa a liderar nesta área das migrações. Será isso que alguns líderes querem dizer, como quando pedem à Comissão Europeia que olhe de forma criativa, digamos assim, para... Com certeza, até o Stramer, o Keir Stramer já disse que ia olhar para esta solução. O pior é que correu logo tudo mal no primeiro dia, porque foram enviados esta semana 16 imigrantes. Ora, há regras muito precisas estabelecidas pelo governo italiano no acordo com Tirana sobre como processar estes migrantes. Ou seja, foram estabelecidos 2 centros que são não pagos, são migrantes, é exílio, que são pagos pelas autoridades italianas que os mantêm e que fornecem ainda pessoal para fazer esse processamento dos pedidos de asilo político e isto aplica-se apenas a pessoas do sexo masculino que sejam oriundas de países não vulneráveis a perseguições
e que sejam maiores de idade. Acontece que dos 16 que foram remetidos para a Albânia, verificou-se que 4 não preenchiam estas condições, porque não estavam em condições de saúde para tal, ou porque eram menores. Portanto, isto começa logo mal. Depois, o que é que aconteceu? Está-se a resolver o problema hoje, que é quinta-feira. Sexta-feira logo se verá como é que será resolvido esse problema, que provavelmente não vai ser resolvido. Ficará lá no local, porque na próxima remessa talvez venham de volta, fica-se a perceber. Agora, a questão é que isto vai até um máximo de 3.000 pessoas. Ou seja, estes 2 campos vão até um máximo de 3.000 pessoas. Ora, no ano passado, o número de entradas, e só daquilo que são as chamadas nações seguras, que são contempladas neste acordo, é chato dar aqui os números, mas temos de dar para perceber a ordem de ideias. A Itália considera que daquelas pessoas que têm aparecido de forma irregular nas suas fronteiras, pedindo asilo político ou advogando outra razão qualquer, há 21 países que a Itália considera seguros. Entre eles, países como o Bangladesh, o Egito, a Tunísia e a Costa do Marfim, que contribuíram com 56.588 migrantes nestas condições no ano passado. Ora, mesmo que, e geralmente não costuma ser assim, metade fossem homens e que depois nessa metade ainda fossem os maiores de idade e que ainda se fosse descontar gente que apresentasse condições físicas e psicológicas consideradas estáveis para poderem ser processados os seus pedidos na Albânia, as instalações na Albânia não chegavam para isso. Portanto, esta ideia de remendo que a Meloni apresenta pode ser algo cativante para o seu eleitorado do ponto de vista interno, mas nesta quinta-feira, logo na abertura da Cimeira de Bruxelas, o chanceler alemão, que não tem sido particularmente feliz na gestão destas questões, disse uma coisa muito acertada. Isto não funciona para um país com a dimensão da Alemanha, porque só no ano passado recebemos 300.000 pessoas. Ora, como é que nós vamos processar uma parte significativa destas 300.000 pessoas fora das nossas fronteiras? Porque nós estamos a falar de processar fora das fronteiras da União Europeia, porque o pacto migratório que foi acertado e que está em vias de implementação fala sobretudo e visa sobretudo aliviar a pressão sobre aqueles países que são mais sacrificados, como a Grécia, como Malta, como a Itália, distribuindo o mal pelas aldeias e criando centros de processamento em diversos países europeus. Isto depois associa-se, obviamente, àquilo que já existe fora das fronteiras, que é, na prática, centros de detenção e contenção, como aqueles que estão a existir na Tunísia, ou como o pacto que existe, o acordo que existe com a Turquia. Agora, o problema não é sanável. Não é sanável porque um dado que é significativo, há 2 dados significativos que foram apresentados precisamente para trabalhar nesta cimeira. Uma é que o número de detenções caiu significativamente e que, portanto, entre o início do ano e até o mês de setembro, houve registradas apenas 166.000 entradas ilegais. Isto é uma diminuição de cerca de 40% em relação ao ano passado. Ou seja, significa que certos mecanismos de controle fronteiriço estão a funcionar e que a chamada contenção em países não democráticos, como é notoriamente o caso da Tunísia, funcionam de alguma forma. Mas depois há outra questão que não se resolve e que a própria Presidente da Comissão tem repetido até à exaustão. É que quando são processados todos estes casos e quando são rejeitados pedidos de asilo político e não há cotas de migração económica que justifiquem a entrada dessas pessoas, 20% apenas dessas pessoas não aceites é que abandonam
à União Europeia e regressam para os seus países de origem ou para países terceiros. Os outros 80% ou mudam de Estado em Estado ou passam à clandestinidade. Este é o problema. Daí 17 países terem pedido à Comissão Europeia que acelere a deportação dos imigrantes ilegais. Sim, e acabar com essa prática de se alguém que pede exílio num Estado e é recusado, vai pedi-lo noutro Estado. Portanto, é preciso acabar com esta prática. Quer dizer, tudo isto supostamente obedece ao princípio da solidariedade, não é? Portanto, mas vamos lá ver. Na verdade, há pedidos de resposta europeia. O que acontece é que na prática os Estados são soberanos e fazem o que querem. Certo, e acho muito bem que o façam. Agora, o João... o Vasco poderá, isto não se confunde com o problema das migrações e capacidade de absorção de migrantes. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Estamos a falar de migração ilegal. Migração ilegal. Dos pedidos de asilo. O João diz que isto começou mal. Ok, mas quer dizer, é o primeiro dia e naturalmente haverá problemas espera, não, mas houve o que eu quero dizer. É que apesar dos problemas de implementação, e já lá vou, quer dizer, está-se a fazer qualquer coisa finalmente. Portanto, não vai resolver o problema de toda a gente, etc, não. Mas é muito importante por uma razão, é que a abertura destes centros na Albânia é um sinal de dissuasão, é um sinal para pessoas e para os traficantes, porque a gente esquece muitas vezes que as pessoas que vêm para a Europa são traficadas, mas é um sinal que visa dissuadir e, portanto, a existência destes centros em si é importante. Vamos lá ver, o que o João disse é verdade, quer dizer, estes centros de processamento excluem crianças, excluem mulheres, mas grande parte das pessoas que nestas circunstâncias são de facto homens jovens solteiros. Uma capacidade de 3.000 não irá ser suficiente para processar toda a gente? Não, mas quer dizer, este é o primeiro de vários. E aqui a coisa que é, a meu ver, importante é que se está a externalizar. Quer dizer, isto é a crítica que muita gente faz, que se está a externalizar as fronteiras. Mas é isso que eu acho bem, não é? Que não tenhamos de aceitar pedidos muitas vezes falsos e processá-los dentro do espaço europeu. Na prática, o que estamos a fazer é processá-los fora. Portanto, há problemas, sim, com certeza que sim, mas acho que finalmente, quer dizer, vamos lá pensar sobre esta questão da imigração há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa sobre a imigração, sobre o problema da imigração, sobre o problema de pedidos de asilo falso, tudo isto, era automaticamente um xenófobo, um racista, não sei o quê. Pelo menos essa fase tonta já está ultrapassada e, portanto, estamos a tentar aqui dar respostas e por isso é que eu, que muitas vezes sou crítico da Comissão Europeia, acho que, pronto, ok, quer dizer, há aqui um conjunto de respostas, propostas, não são perfeitas, mas vai-se fazendo e isso já é um passo muito significativo comparado àquilo que aconteceu nos anos anteriores e que, em larga medida, permitiu, não é, que os partidos populistas depois agarrassem este tema e tem um problema gravíssimo, no entanto, que é externaliza-se, ou seja, é fora da nossa fronteira que isto é processado, mas estamos a criar um espaço extraterritorial. Sim, claro. Ou seja, nós estamos a não garantir às pessoas que chegaram ao espaço europeu que sejam julgadas, processadas segundo as regras em vigor na Europa. Isso é a crítica de fundo que aparecem em relação a este tipo de centros, que nunca serão, por definição, como é óbvio, capazes de processar toda a gente. Mas
dificilmente funcionarão como dissuasão. Isto é como na guerra. A dissuasão não só a nossa capacidade das antiaéreas de terem os mísseis que chegam de fora. Isso só não chega, porque o número de mísseis vai sempre a aumentar e a nossa defesa antiaérea há uma altura em que não consegue aguentar esse ataque todo. Há um momento em que a verdadeira dissuasão integra não só esta defesa antiaérea, mas o ataque à fonte de onde emanam esses mísseis. Ou seja, aqui o que se passa é que o esforço maior tem de ser feito para desarticular o mais possível na origem estas redes criminosas que fazem boa parte deste tráfico, porque nós nem sequer temos disponível, temos estas estatísticas todas, a Frontex está sempre a oferecer estas estatísticas, hoje afogaram-se tantos, mas já são menos do que no mês passado e por aí fora. Agora, o que nos falta compreender em muitos casos é toda a estrutura, toda a logística das redes de tráfico que vão desde os países de origem da África subsaariana e da África ocidental até às margens do Mediterrâneo. E a mesma coisa se passa em relação àquilo que vem da zona do Levante. Mas isso está tudo certo, só que... Não, eu estou a dizer em termos de investimento estratégico que é preciso fazer e que é muito pouco falado. O meu ponto aqui, eu acho que tu tens razão nisso que estás a dizer e há anos que ouvimos isso, mas no entretanto, finalmente está-se a fazer qualquer coisa. É esse o ponto. Que é o que vem do Pacto. Exato. Do Pacto das Migrações. Exato. Vamos passar às sugestões para esta semana? A minha sugestão é sobre a Ucrânia. É um livro que, aliás, já foi traduzido para português. Chama-se O Showman, e o subtítulo é Os Bastidores da Guerra que Abalou o Mundo e Forjou a Liderança de Vladimir Zelensky. É escrito por um senhor chamado Simon Schuster. E é um livro interessante, é tipo uma biografia de Zelensky, mas o autor, que é um jornalista, teve acesso a Zelensky, à família, acompanhou a mulher em alguns casos e portanto é bastante interessante sobre um bocadinho aquilo que estava por trás da cortina, e ele eu ia dizer sorte, mas não sei se é sorte, mas esteve na Ucrânia e estava a acompanhar Zelensky a escrever este livro quando começou a guerra há 2 anos, ou recomeçou a guerra há 2 anos atrás, e portanto é um livro, para quem se interessa pela Ucrânia, é um livro muito interessante e mostra alguns detalhes que eu achei deliciosos, mas pronto. João? Eu recomendo um som que está aí escolhido, que é este. Qual é a tua nação? É aquela com a qual o teu destino se confunde. O meu destino passou a confundir-se com Angola. A sorte de Angola é a minha. É o som de um filme que define muito o que é este filme. É o que é ser angolano. Ou seja, é a personagem de Rui Duarte Carvalho, já me referi, e o Vasco também a ele diversas vezes nestes programas. E é um filme longo, com mais de 2 horas e meia, que estreia nas salas portuguesas na próxima semana e que vai representar também Portugal no Festival Internacional de Cinema de Tóquio. E os papéis do inglês é dirigido por Sérgio Graciano, tem um argumento escrito pelo luso-angolano José Eduardo Agualusa, e é um filme que aborda os 3 romances que Rui Duarte Carvalho escreveu sobre a sua vivência no sul de Angola. É uma trilogia em que o romance mais conseguido e que dá o título ao filme se chama precisamente Os Papéis do Inglês, em que o autor e o narrador se confundem completamente e que tenta estabelecer uma linha de fundo entre aquilo que há de valia na vida das populações nómadas do sul de Angola, entre os criadores de gado coval, ou seja, toda aquela população que migra entre o sul de Angola, Moçambique, o Nen, a Namíbia, a província do Namibe, a costa atlântica, e o filme consegue estabelecer isso de uma
forma algo complicada, porque entrelaça muitas histórias e em certo momento como que se perde o fio à meada, a não ser pessoas que estejam muito interessadas neste tipo de obras e conheçam bem a biografia e a obra literária e etnográfica de Rui Eduardo Carvalho, mas o filme vence porque tem uma fotografia esplendorosa, como não poderia deixar de ser, na costa do sul de Angola e nas províncias desérticas do sul de Angola, com o rio Cunene e tudo mais. Tem um excelente desempenho pela maior parte dos atores, uma excelente captação também de som. A imagem é deslumbrante, é mesmo daqueles filmes que é feito para ver na tela de cinema, perde muito se for visto num formato pequeno de televisão. E o desempenho de alguns atores é perfeitamente notável, como o caso de João Pedro Vaz, que interpreta a personagem de Rui Eduardo Carvalho. Portanto, é um filme que recomendo vivamente, sobretudo às pessoas que se interessem por estas questões, isso pela Angola do pós-independência e sobretudo pelas paisagens desérticas do sul de Angola. Essas pessoas vão ficar mesmo sideradas e adorar este filme. Portanto, Os Papéis do Inglês está nas salas de Portugal a partir da próxima semana. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma investigação sobre quem são os maiores traficantes de Portugal. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado e até para a semana. Conselho de Segurança.